Olá, mais uma vez, cá estou eu, e agora para falar acerca de uma outra sondagem que foi feita na minha página do Facebook. É uma pergunta que dizia assim: para herdar o reino de Deus, precisamos de obedecer a Deus? Verdadeiro ou falso? Esta pergunta veio no sentido de ver alguns comentários de algumas pessoas que dizem que para nós herdarmos o reino de Deus ou a vida eterna, que precisamos de obedecer a Deus. Essas pessoas dizem que quem não obedece a Deus não entra no reino dos céus. E isso não é assim, porque não é isso que as Escrituras falam. E eu vou usar a passagem que essas pessoas usam para afirmarem uma situação dessas. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 7, no versículo 21, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então as pessoas usam esta passagem, este versículo, para dizer que quem não faz a vontade de Deus, que quem não pratica os mandamentos de Deus, que não pode entrar no reino dos céus. Nós não podemos usar este versículo fora do contexto. Primeiro que tudo, Mateus capítulo 7 está a falar aqui de várias coisas. E este versículo, que acabei de mencionar, vem no contexto da cautela que Jesus nos mandou ter acerca dos falsos profetas, dos falsos apóstolos. Muitas pessoas viriam, em nome de Deus, falar coisas, mas que são mentira e que nós devíamos ter cuidado. E por isso ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E depois diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demónios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Veja, três coisas: profetizar, expulsar demónios e fazer maravilhas. Será que esta é realmente a vontade de Deus? Porque ele, veja, o versículo 21 diz: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, qual é a vontade do Pai? Muitas pessoas pensam que a vontade do Pai é praticar a Bíblia toda. Que quem não praticar a Bíblia, então não está a fazer a vontade do Pai. Bem, dito assim é complicado, sabe porquê? Porque não é possível você e eu conseguirmos praticar tudo. Lá está. Voltamos à questão da lei. Nunca foi possível a nenhum homem cumprir a lei de Moisés. Muito difícil. Por isso é que nós não podemos ser salvos pela lei, porque não é possível, nós não conseguimos. Basta falhar uma lei, somos logo culpados de toda a lei. Bem, com respeito ao Evangelho, aos mandamentos do Senhor, não é? Conforme as pessoas dizem que quem não faz a vontade de Deus, ou quem não faz a vontade do Pai, não entra no reino dos céus. As pessoas pensam que se nós não obedecermos a tudo o que o Evangelho diz, estamos todos tramados. E não é nada disso. Deixa-me dizer-lhe o que é a vontade do Pai. Vamos abrir as Bíblias em João, no livro de João, no capítulo 6, versículo 29. As pessoas também procuravam saber com Jesus qual era a vontade do Pai. Que vontade é essa que o Pai tem, que nós deveríamos atender a essa vontade? Então Jesus diz, em João 6, versículo 29, diz assim: Jesus respondendo e disse-lhes: a obra de Deus é esta, presta atenção, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Vou repetir: que creiais, crer, fé, naquele que Ele enviou. Referindo-se a Ele a quem? A Deus. A quem é que Deus enviou? O seu Filho. Ele está a referir-se a Ele mesmo. Então, a vontade de Deus, sabe qual é? Sabe qual é a vontade do Pai? É que todo o mundo creia em Jesus Cristo. Esta é que é a vontade do Pai. Então, se nós voltarmos outra vez a Mateus 7, não é? Vamos lá outra vez, ao versículo 21.
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do Pai? É crer em Jesus Cristo. Mas estes falsos profetas, porque isto vem no contexto dos falsos profetas, eles falam de Deus, mas não creem em Jesus Cristo. Eles não creem que Jesus Cristo é Deus, enviado por Deus para nos salvar. Por isso é que dizia assim: nem tudo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Há muitas pessoas que chamam Senhor a Deus, que acreditam em Deus, mas negam a Jesus Cristo. Não aceitam que Jesus Cristo é Deus. Que é Deus é encarnado, se fez carne aqui nesta terra para nos salvar. Há muita gente que não acredita nisso. E por isso são considerados falsos profetas, porque falam em nome de Deus, mas negam a Jesus. E agora repara no que ele diz aqui. Não faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Profetizar. Em teu nome não expulsamos demónios? Expulsar demónios. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Muitas maravilhas. Encontramos aqui três coisas: maravilhas, expulsar demónios e profetizar. Mas não encontramos a verdadeira vontade do Pai. Qual é a verdadeira vontade do Pai? É que as pessoas creiam em Jesus Cristo. Não está aqui na lista. Por isso é que Jesus diz que eles chamam-lhe Senhor, mas na verdade não fazem vontade do Pai. Vamos voltar a João 6, 29, não é? Jesus respondendo e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Esta é a obra de Deus, esta é a vontade de Deus. E depois, se você continuar a ler João 6, o capítulo de João 6 é fabuloso, o capítulo todo. Leia com atenção, que é fantástico. Mas se você continuar a ler, chega aqui ao versículo 39, diz assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então esta é a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? É que o pessoal que está lá fora creia em Cristo. Porque se não crerem, eles estão condenados. Esta é que é a grande questão. É urgente pregar o Evangelho. É urgente dizer às pessoas que se elas permanecerem a não crerem em Jesus Cristo, podem-lhe chamar de Senhor, podem até em nome de Deus fazer profecias e muitas maravilhas, mas se nós não crermos naquilo que ele diz, que se nós não crermos no Filho dele, em Cristo, nós estamos condenados. Eu conheço pessoas que negam a Jesus Cristo redondamente. Eles aceitam que Jesus viveu, foi uma personagem que existiu, mas não creem na divindade de Jesus Cristo. Esse é que é o problema. Se você não crê na divindade de Jesus Cristo, já está perdido. Vai mesmo para o inferno. Desculpe lá, mas esta é a verdade. Mas, se você crê pela fé que Cristo é Deus, se fez homem para morrer no nosso lugar, para pagar aquilo que nós devíamos todos pagar. Ele veio pagar o preço para nos livrar da condenação eterna e nos dar a vida eterna. Por isso é que o Evangelho de Jesus Cristo é a promessa da vida eterna. Eu digo a vocês, meus amados, se vocês crerem neste Jesus Cristo, então vocês estão a fazer vontade do Pai. Qual é o problema muitas vezes das pessoas dizerem que nós temos que cumprir uma série de mandamentos e cumprir os versículos todos, que é impossível porque não há ninguém que consiga cumprir tudo, é impossível. Ainda hoje, no Novo Testamento, você mesmo que prega essas coisas, você também não as cumpre todas. Volta e não volta, murmura, volta e não volta, aponta o dedo às pessoas, volta e não volta, julga, volta e não volta, desobedece a Deus. Pois, desobedece, porque você é de certeza tal e qual como eu. Nós temos as nossas fraquezas e falhamos. Então, voltando outra vez a Mateus 7, quando mais à frente fala assim:
Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Não está a falar de perder a salvação. Está a falar apenas de quem ouve a palavra de Deus e não as pratica, é um homem tolo que edifica a sua vida, a sua casa na areia. O que é que acontece a alguém que edifica a casa na areia? Diz aqui, no versículo 27, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. Foi grande a sua queda. A queda, as consequências por nós não darmos ouvidos à palavra de Deus, é que a gente sofre, temos detrimento, temos problemas. Essas são as consequências, mas não fala aqui de perder a vida eterna. Sabe porquê? Se nós voltarmos outra vez a João, João capítulo 5, no versículo 24 diz algo fantástico. Diz assim, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê, não está a dizer pratica, está, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem ouve a palavra de Deus e crê naquele que enviou, quem é aquele que enviou? Jesus. Tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Então é crer. Então, mas pastor, não temos que praticar? Sim, temos que praticar, mas não é para ter a vida eterna. Para ter a vida eterna é crer. Praticar a palavra apenas leva-nos a nós construirmos a nossa vida aqui nesta terra na rocha. Quando vierem os temporais, nós ficamos firmes, não vamos por água abaixo, como infelizmente muitos vão, porque vivem uma vida dissoluta, vivem uma vida desobediente, não ligam nenhuma àquilo que Deus diz para praticar. Eles creem em Jesus Cristo, mas depois não praticam. Então uma coisa é praticar, para nós construirmos a nossa vida na rocha. Outra coisa é você crer naquele que Deus enviou. Crer em Jesus Cristo. Crer na divindade de Jesus Cristo. Se você crê que Jesus Cristo é Deus, que veio, se fez homem para te salvar, para te perdoar todos os pecados, se tu creres nisto e se tu creres que em ti não há força para te salvares, que a tua salvação está em Cristo, então, glória a Deus, és salvo pela fé e não pelas obras. Então estás justificado diante de Deus. Quero terminar mostrando Romanos 4. Algo absolutamente fantástico. Romanos capítulo 4. Porque as pessoas, nós todos temos uma mentalidade de obras ainda na nossa cabeça. Tipo, se somos salvos, temos que fazer coisas boas porque senão perdemos a salvação. Mas não é nada disso que a Bíblia diz. Romanos 4, versículo 1 diz assim: que diremos, pois, ter alcançado do Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu e foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, presta atenção ao versículo 4 que é importante. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica o quê? Boas obras, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. É impressionante. Você pode ser uma pessoa que não faz boas obras, não é? Não quer saber de boas obras para nada, mas se você crê no Evangelho de Jesus Cristo, se você crê naquele que foi enviado por Deus, que é Jesus, que é o Filho de Deus e que é Deus também, se você crê na divindade de Jesus Cristo, a Bíblia diz que você é justificado, tal e qual como Abraão foi justificado. Não porque ele é boa pessoa, não porque ele não peca, mas porque ele crê. E a vontade do Pai é essa, é que nós possamos crer naquele que ele, Pai, enviou. Quem é que ele enviou? Jesus Cristo. Se tu crês em Jesus Cristo, então tu estás a fazer a vontade do Pai. Isto é tão simples, não é? Mas a gente é que complica tudo. Então, o que mais é que nós temos que fazer? Ora, se eu creio que Jesus Cristo foi Deus que enviou para me salvar e é filho dele e também é Deus, se eu creio nisso, então eu vou transmitir aos outros. Quando eu transmito aos outros, quando eu vou evangelizar, eu estou a fazer a vontade do Pai.
porque eu quero que os outros possam vir a crer também, não é? Naquele que Deus enviou. Tal e qual, voltando a lembrar, João 6, vamos ler mais uma vez. João 6, 29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta. Vocês querem fazer a obra de Deus? Tu queres fazer a obra de Deus? Eu quero. E você? Então qual é a obra de Deus? Qual é a vontade de Deus? Que creiais naquele que Ele enviou. Então nós precisamos de pregar o Evangelho. Se fizermos isto, não é? Então estamos a fazer a vontade do Pai. No entanto, lá em Mateus 7, 21, não é? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não andei eu a profetizar? A vontade do Pai não é andares a profetizar. Não andei eu a fazer maravilhas e sinais. Não é essa a vontade do Pai dos sinais e maravilhas. Apesar que Deus tem poder para fazer sinais e maravilhas. Mas não é essa a vontade do Pai, fazer sinais e maravilhas. Até mas não profetizamos nós. Não fizemos maravilhas em Teu nome, Senhor. Mas não é nada disso que Deus quer. O que Deus quer é que nós façamos a vontade dEle. E a vontade dEle é que possamos crer naquele que Ele enviou. Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Esta é a minha exortação e a minha explicação. Talvez possa ser uma ajuda, não sei. Eu só ando meio assustado porque, sinceramente, eu não sei. Eu ouvir as respostas de algumas pessoas, eu fico apreensivo. Que evangelho andamos nós a ouvir, meus amados? Estou assustado com isso. Deus te abençoe.